Bom, aqui você tem essa consequência, né? Se os pontos eles são na mesma altura, levando a equação do teorema de Stefan em consideração aqui, você tem a altura como fator decisivo aqui, né? Pois a atmosfera é a mesma dos dois lados do tubo, o G é o mesmo e a densidade é a mesma porque é o mesmo líquido. Então, essa é uma das consequências. Pontos que estão na mesma altura no mesmo líquido possuem a mesma pressão. Aqui, ó. Opa. Aqui. Certo? Independente do formato do vaso. Olha só. O vaso, ele pode até estar tortinho, mas os pontos estão na mesma altura. Então, o que importa, como a altura é um fator decisivo, por estarem no mesmo líquido, mesma atmosfera, você consegue concluir a mesma coisa. Então, não deixe seu olho te enganar. Use o conceito. Pressão A exatamente igual à pressão B. Então, de novo, você conclui isso aqui pelo teorema de Stefan. Tudo bem, gente? Vasos comunicantes com formatos diferentes, ponto na mesma altura e a mesma pressão? Sim? Sim. Beleza. Sempre toma a relação ali como base, tá? Essa aqui. Agora, e se os vasos comunicantes não tiverem pontos no mesmo líquido? Qual é a consequência que a gente tira do teorema através dessa situação, né? Então, eu vou desenvolver com vocês isso aqui para quando vocês encontrarem uma questão em que isso apareça, essa aplicação ela fique clara para vocês. Então, vasos comunicantes, aqui temos um líquido azul e um líquido vermelho. Percebe-se que o ponto A está no líquido vermelho, enquanto o B está no líquido azul. Se são líquidos diferentes, possuem densidades distintas. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente parte do princípio que os pontos, eles estão na mesma altura. Ó, os pontos estão na mesma altura. O que isso significa? A consequência que a gente acabou de ver é que as pressões são iguais. Então, eu vou considerar os tubos abertos, porque os tubos fechados você vai ter o mesmo raciocínio, tá? A única diferença é que com o tubo aberto, conceitualmente, tem que entrar a pressão atmosférica. Se o tubo estiver fechado, essa parte aqui não existe da conta. Vai ser só a pressão da coluna do líquido sobre o ponto. Cuidado que você tem que tomar. Cuidado que você tem que tomar. Esse demônio dessa altura aqui. Deixa eu fazer de verde. Esse demônio dessa altura. A altura não é do ponto até o chão. Beleza? Do ponto até o chão, você consegue concluir isso aqui, independente do formato do vaso. Certo? Agora, para calcular a pressão, você tem que levar em consideração isso aqui, né? A altura da coluna que está sobre ele. Veja, aqui as alturas estão diferentes. Elas podem ser iguais por líquidos distintos também. Não tem problema. Nossa, mas café demorado. Raíssa, seu áudio está aberto, filha. Mute seu microfone, por favor. Portanto, vamos partir desse mesmo pressuposto e abrir as duas equações, tanto para o A quanto para o B. O A vai abrindo isso aqui, só que densidade onde o A está, gravidade é a altura que o ponto A sofre desse líquido vermelho. Então vai ficar densidade do líquido A vezes G vezes o H, vou colocar como HA, tá? Se tiver aberto, mais a pressão atmosférica, vou colocar mais P. Igual. Mesma coisa para o B, só que aí vai ser densidade onde o B está, a gravidade é a mesma, a altura é a altura B, e temos aí também a pressão atmosférica que eu vou colocar como P. Pode colocar como P0, que é a forma como está no material de vocês, tá? Olha o que acontece matematicamente aqui. Você tem pressões atmosféricas iguais dos dois lados. Então, quando você jogar uma delas para lá, vai ficar uma menos a outra. Então, você pode simplesmente cortar. Então, corta a pressão atmosférica. Então, assim, ó, vasos comunicantes está aberto,
coloca o P atmosférico para ficar como um correto conceito, mas saiba que ele não vai mudar nada na conta. A não ser que um lado esteja aberto e o outro fechado. Tá? Se os dois estiverem abertos, vai acontecer isso. Beleza? Então, o que a gente consegue concluir aqui? Ó? Sobrou DGH, DBGHB. O G é também o mesmo fator. É a mesma gravidade. Então, eu também posso já cortar o G, porque vai ficar só produto dos dois lados, né? Então, eu posso vir aqui, corto o G. Ó. Não tem problema nenhum. O que sobra matematicamente é densidade de onde um ponto está vezes a altura da coluna sobre si, vezes HA, igual a densidade da onde... Opa, saiu todo cagado aqui, tudo errado. Densidade aonde o B está vezes a altura da coluna daquele líquido sobre a sua cabeça. Essa é uma consequência muito importante do teorema de Estevan dentro de vasos comunicantes, uma parte muito comum de cair em prova de vestibular. Tá? Então, o conceito está aplicado aqui. Se quiser, lembrando o conceito, está numa segunda fase, quer fazer direto, joga aqui. Ó. Direto. Nem precisa colocar isso aqui, é direto. Só toma cuidado se o tubo estiver aberto ou fechado. Para você colocar ou não a pressão atmosférica do lado correto. Beleza? Tá claro para todo mundo essas consequências aqui? Ô Emerson, Oi. se tiver um lado aberto e outro fechado, eu coloco a pressão atmosférica do lado aberto e do lado fechado eu não coloco nada, né? Isso. Vamos supor que do lado do B tivesse fechado. Na minha conta, não ia ter esse P0 do lado direito. Ou seja, eu ia ter só esse P0 do lado de cá, ele não ia cortar, né? Ele ia fazer parte da conta. Por isso que é importante você ficar atento a isso. Tá bom? Imagina. Bom, então eu posso apagar para a gente dar sequência, falar de Pascal? Sara, você está copiando? Sara? Tem gente que tá. Não, é bom prevenir mesmo, que depois eu apago, não tem como eu voltar isso aqui. Quem falou que tá? O Raso? O Raso tá fazendo o papel da Sara, é isso? Na Gabi. A Gabi tá fazendo o papel da Sara. Boa, Gabi. Você foi amiga agora, hein? Gente boa. Você falou que é você que tá copiando pra Sara ter um tempo pra copiar também, né? É isso. Já entendi. Vou apagar. Deu muito tempo já. A Sara tirou o print. Boa, Sara. Olha só, aí sim, hein? Apagando. Vamos falar agora, galera. Ó, a gente viu aqui, né? Os casos. Agora a gente vai falar do princípio de Pascal, que é bem rapidinho. O que me importa é essa aplicação dele, que é a prensa hidráulica. Tá bom? Então, vamos falar rapidamente do que é o princípio, para você entender o motivo pelo qual a gente vai usar esse princípio na prensa hidráulica. Então, eu vou desenhar aqui rapidamente a prensa hidráulica e eu já vou avisando para você não fazer o desenho. O desenho aqui é importante, tá? Eu já vou avisando para você não fazer de forma errada. Um vaso aqui, ó, é fininho e o outro é maior. De propósito, eu não estou errando o desenho. Ele é assim. Tá bom? Nossa, esse aqui ficou torto, né? Deixa eu arrumar. Pronto. Então aqui temos um lado e aqui teremos um outro lado da prensa. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou tentar formalizar aqui do mesmo tamanho. Beleza? O que a gente vai analisar aqui vai ser uma transferência de pressão. Professor, como assim uma transferência? Olha só.
Nós está olhando um recipiente de lado, tá? Esse recipiente tem esse líquido azul. Então temos aqui 2 pontos. Opa, vou colocar de preto aqui. Um aqui, igual a gente fez anteriormente. Aqui é o ponto A, embaixo é o ponto B, tá? A gente já sabe, pela lei de Estevan, que a pressão no ponto B deve ser a pressão da coluna, certo? Sobre ele, dGH, mais a pressão no ponto A. Agora, vamos supor que por algum motivo eu consiga aumentar a pressão em A. Beleza? Eu vou exatamente onde está o ponto A e eu aumente a pressão ali, colocando uma força ou algo do tipo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma nova pressão em A. Só que intuitivamente, é bem intuitivo o princípio de Pascal, galera. Olha só. Se eu aumento, matematicamente falando aqui na conta, ó, se eu aumento ou diminuo, eu vou colocar como aumento. Se eu aumento a pressão no ponto A, consequentemente, o meu resultado em B aumenta. Então, quando eu tenho uma pressão num ponto que depende de outro ponto, ao mexer nesse outro ponto, o meu resultado muda no meu ponto principal de análise, na minha região principal de análise. Então, acontece o que a gente chama de transferência de pressão. Ocorre uma variação aqui de pressão em A que acarreta numa variação de pressão em B. Então, eu terei aqui aqui ó, eu terei um delta, eu terei uma variação de pressão em B, ocasionada pela variação de pressão em A. Então, vai ficar a mesma coluna sobre B, certo? Mesma coisa, porém, com um delta pressão A. Certo? Então, a ideia do princípio de Pascal é esse, é mostrar que eu consigo transferir a pressão de um ponto para o outro. E isso é muito importante. Por que é muito importante? A gente pode aplicar isso dentro do que a gente chama de prensa hidráulica. A prensa hidráulica, ela nada mais é do que uma análise feita dentro de coisas que são vasos comunicantes, tá? Vasos comunicantes. E imaginem que aqui dentro tem como se fosse um óleo, tá? Um líquido bem viscoso, que ele vai ter uma funcionalidade muito importante aqui, tá bom? Já falo da funcionalidade desse líquido. Mas, quando a gente fala de transferência de pressão, é o seguinte, ó. Imagina que isso daqui... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, ó. Porque aí eu consigo desenhar o êmbolo, né? Imagina que eu tenho um êmbolo aqui, ó. Um êmbolo de um lado e eu tenho um êmbolo desse lado de cá. Tá bom? Portanto, essas coisas em cima, elas têm livre movimentação, como se fossem pistões. Então, se eu aumento a pressão de um lado, vamos supor que eu abaixe o lado do tubo mais fininho. Eu aumentando a pressão aqui, eu aumento a pressão do lado de cá, ocorre uma transferência. Então, a prensa hidráulica, ela é uma aplicação desse princípio de Pascal, dessa transferência de pressão. O líquido, ele vai servir exatamente para empurrar um dos lados. Então, veja, se eu vier do meu lado esquerdo e eu der uma força vertical para baixo, com certeza, se eu tiver um objeto aqui, esse objeto, ó, sobe. Por quê? O líquido que está sendo empurrado para baixo aqui vai empurrar o outro êmbolo para cima. O porquê que isso é muito útil? Veja, esses dois pontos, nossa senhora, esses dois pontos estão numa mesma altura. Se eles estão numa mesma altura e eu chamar esses pontos aí de pontos A e B, eu posso concluir que a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão do ponto B. Então, veja,
A prensa hidráulica, ela pega o princípio do teorema de Estevan, ela parte dele, certo? Pontos na mesma altura possuem mesmas pressões sobre si, e aí a gente entra no princípio de Pascal, nessa transferência de pressão de um lado para o outro. A aplicação de uma força F dentro de uma determinada área acarreta em uma determinada pressão. A gente sabe que pressão é força sobre área. Então ficamos com a força aplicada no ponto A sobre a área do êmbolo A é igual à força aplicada no ponto B sobre a área do êmbolo B. Veja que o êmbolo sofre a força do líquido em toda a sua região. Então a área, galera, é a área de um círculo. O êmbolo é um círculo. Logo, o que você não pode deixar passar é o cálculo de área de círculo. Esse cara aqui tem que ter sua equação recordada. A área do círculo é calculada como π vezes r ao quadrado. πr quadrado é a equação de área de circunferência. Então, muitas vezes ele vai dar o raio do êmbolo. E aí você tem que lembrar que o êmbolo é um círculo e que se eu estou analisando a área, é assim que eu calculo. Mas, teorema de Estevan liga com transferência de pressão, princípio de Pascal, e você consegue entender a prensa hidráulica. Outra coisa, essas forças podem ser pesos. Para que serve uma prensa hidráulica? Para você erguer carro, erguer caminhão, tá bom? Muito importante, porque como que você vai erguer um caminhão, galera? Você precisa de que o caminhão seja colocado num ponto que eu consiga erguê-lo com a força que eu tenho. Entende como isso é problemático? Então eu preciso dessa aplicação da prensa hidráulica para que eu consiga, através de uma transferência de pressão, erguer um caminhão. Veja que a área do êmbolo A é muito menor do que a área do êmbolo B. Então a aplicação de uma força minha, sei lá, 100 newtons, numa área muito pequena, acarreta numa enorme pressão. E aí eu consigo erguer algo que está do outro lado. Entende? Então, é muito útil isso daí. Tem aplicabilidade do jeito que eu falei, tá? Tá claro para todo mundo isso? Beleza. Quais são? 11h15. Bacana. Temos mais 15 minutinhos, né? Então, galera, importantíssimo, ó. Prensa hidráulica, princípio de Pascal. Certo? Posso apagar? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não. Quando vocês me derem um ok, eu apago aí. A Júlia falou que pode, mas ninguém está copiando. Vamos apagar então, hein? Beleza. Agora, galera, sabendo já sobre isso aqui, ó, questão do óleo que eu falei, tá? Faz uma força aqui, vai erguer o lado de lá. Tem alguns exemplos aqui, ó. Muito interessante, vocês derem uma olhada aqui na apostila depois. Beleza? Bom, para finalizar mecânica dos fluidos, a gente analisa o empuxo, né? Essa coisa maravilhosa aqui, que é o empuxo. Eu acho que não vai dar para terminar hoje, mas a gente inicia essa análise. Galera, atentos aí. Alunos que vão prestar Enem, que vão prestar Unicamp e Unesp. Atentos a empuxo na primeira fase. Esses vestibulares que eu falei, eles são campeões em cobrar isso aí. Tá bom? Campeões. Então, principalmente a Unesp. Fiquem atentos, pode aparecer em alguma dessas provinhas que eu falei aí, tá? Então, o empuxo, né? Agora a gente sai um pouquinho da hidrostática e entra na hidrodinâmica, né? A gente vai estudar as leis de Newton, que é a dinâmica, né? Que vem lá do estudo de mecânica, aplicado a um líquido. Então, a dinâmica
que um líquido possui, tá? Se a gente imaginar novamente um recipiente, não vermelho, né? Preto. Deixa eu colocar ele assim, fundo fechado. Se você imaginar um recipiente que tem em seu interior um determinado líquido, você vai ter que imaginar o seguinte. Isso aqui, quem anda de metrô sabe o que eu estou falando. Você vai ter que imaginar o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu fazer escuro. Ó. Se eu pegar e analisar esse líquido como um todo, as forças que esse líquido faz nas paredes do recipiente, a gente entra naquela discussão de que se o recipiente não existisse, a água ia esparramar. No caso, se for água. Então, eu tenho força sendo feita para todas as direções de sentido. Dito isso, analisando esse carinha aí, o que eu posso pensar em relação a como ele interage com outros objetos que estão junto de si? Quando eu falo junto de si, eu estou falando totalmente ou parcialmente, tá? Quem pensou sobre isso foi o Arquimedes. O Arquimedes, reza a lenda, ele estava sentado na banheira, ele estava lavando a coroa do rei no seu banho, e ele estava com a água até o talo na banheira. No momento que ele colocou a coroa, ele viu que parte da água saiu. E aí vem aquela famosa frase eureka, né? Significa eu descobri. E aí dizem, reza a lenda, que ele saiu correndo pela mansão, né? Pelo castelo e pela cidade nu, gritando eureka. Né? Por isso que esse termo ficou tão famoso. Reza a lenda que Arquimedes, ele descobriu, ele criou, na verdade, um princípio que a gente vai discutir com base nessa análise. Se você parar para pensar, é algo bem intuitivo que você entre num local que tenha líquido até a borda e o líquido saia. Mas é muito difícil você parar para pensar o motivo pelo qual o líquido sai. Aí você começa a pensar em diversas coisas. Eu faço uma força no líquido e aí eu empurro ele sai, né? Então, você pode pensar em diversas coisas. Eu faço uma pressão, né? Depende da densidade do líquido, depende de qual a forma do líquido, né? Então, como que o Arquimedes analisou isso? Ele falou, bom, de forma bem simples, os corpos são formados por átomos. Os átomos compõem matéria. Corpos que são compostos por matéria, eles estão alocados no nosso espaço tridimensional. Então, eles têm um volume. Logo, se eu pegar um corpo e colocar dentro de um líquido, o líquido que vai sair ou que vai subir está diretamente ligado ao objeto que entrou. Pois, por isso que eu falei que andou de metrô, sabe o que eu vou falar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, a não ser no metrô Tucuruvi às 6 da tarde, que quebra com o princípio de Arquimedes. Lá é a prova viva da física de que corpos ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ou então Santana, 6 da manhã. Tô Santana o quê? Às 6 da manhã. Santana às 6 da manhã. A estação Santana também é uma loucura. É que você não viu a de Osasco. Não viu a de Osasco aqui. Tá aqui do lado. Aqui. Osasco. Tem a da Sé também. A da Sé, vixe, é uma coisa de louco. Corinthians e Itaquera também, ó, maravilhosa. A Luz. Então, olha só, galera. Osasco é outro nível, mano. Tá ligado, né? Osasco é top. A gente pode pensar o seguinte. Se dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, eu vou analisar o líquido, o objeto e o quanto esse objeto desloca o líquido. Ok? Portanto, vamos colocar aqui um corpo imerso nesse líquido. Veja, estava assim. Eu fui e coloquei uma bola lá dentro. Vamos supor que a bola fique em suspensão. Ok? A bola que acabou de entrar, ela possui um volume. Então ela vai ocupar dentro desse líquido o volume que
área do líquido. Portanto, eu vou ter um deslocamento de água. Eu vou ter um deslocamento. Eu vou exagerar no deslocamento para que fique mais visível. Então, eu tive um deslocamento desse líquido. Nesse caso, como está dentro de um recipiente, o deslocamento deve ser para cima. Então, eu tive aqui uma altura deslocada, certo? Essa altura deslocada, juntamente com a área deslocada, então eu tenho aqui uma altura e tenho aqui uma área. Isso faz com que a composição dessas duas coisas, a área da base vezes a altura de um cilindro, corresponda a um volume deslocado. Então vamos supor que o objeto ele tem aí um volume que eu vou chamar de V, VO, volume do objeto. A água que foi deslocada eu vou chamar de VD, de volume deslocado. Se a bola que entrou tem volume VO deslocou um volume VD, significa que o que desloca foi o quanto que entrou. É isso que o Arquimedes concluiu, né? Então eu posso afirmar que o volume do objeto submerso é exatamente igual ao volume deslocado. E isso vale para profundidades de submersões parciais também. Então, veja, ali eu coloquei o corpo completamente submerso. Se ele tivesse parcialmente submerso, ele teria uma parte dele, ou seja, um terço, um quarto, meio. A questão vai ter que me falar. Então, o que desloca é o quanto entra. Você nunca vai considerar... Você nem sempre vai considerar todo o volume do objeto. Depende de quanto está submerso. Tá claro para todo mundo até aqui? Sim ou não? Sim. Agora tome cuidado com uma coisa. Falando. Emerson, você escreveu ali V0 igual a VD, não foi? Ali no quadradinho? VO, volume do objeto. Enfim, aí a bolinha é V. Ixi, Ana, tá cortando. É o quê? A bolinha é o quê? Você colocou VB e VD. É a mesma coisa? Ah, não é B. É O. É que a letra aqui fica ruim pra caramba, né? Pera aí. É um O, tá? É volume do objeto. Mas é a mesma coisa, mais ou menos, não é? Eu não tô entendendo sua pergunta, Ana. Como assim? Tipo, quando você coloca o objeto dentro desse caso da água aí, vai Uhum. sair a água. A água que saiu é a mesma coisa do volume da bolinha. Isso, é aqui, ó. Aqui. Então, essa era a minha pergunta. Ah, sim. É a mesma coisa. O volume que entra é o quanto desloca. Ah, tá bom, Então, o obrigada. volume de objeto submerso é o quanto está deslocado. Aí aqui, galera, você vai ter que tomar muito cuidado com alguns termos, tá? Por exemplo, imerso e emerso. Algo que está imerso está abaixo. Algo que está emerso está acima. Ok? E aí você cai em verbos, em ações. Imergir e submergir. Veja, emergir e imergir. Imergir é descer, emergir é subir. E aí você tem outros termos, por exemplo, submergir e subemergir. Tem que tomar cuidado, que às vezes a gente confunde. Por exemplo, sob e sobre. É a mesma coisa? Estar sob ou estar sobre? Então, tem que ficar atento a alguns termos do português aí que vão ser usados dentro dessa parte da física. Tá bom? Dito isso, galera, a gente vai ter que pensar aqui exatamente
no que faz com que o corpo que está lá agora, pensando em dinâmica, em leis de Newton, ele afunde ou ele suba. Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é a densidade, tá? Se o corpo for mais denso do que o líquido, ele vai afundar. Se o corpo for menos denso do que o líquido, ele vai subir. Agora, além da diferença de densidade, você tem que pensar também que o corpo, quando ele é solto no líquido, ele não cai em queda livre, se ele desce. Ou, se ele sobe, ele não sobe por acaso, tem alguma coisa fazendo ele subir. Ok? Então veja, um corpo descer num líquido, ele não desce em queda livre, então parece que tem alguma coisa segurando ele. E um corpo, quando ele está acima, quando ele está flutuando, tem alguma coisa que está fazendo com que ele flutue, porque ele tem um peso que puxa ele para baixo. Tudo bem com esse raciocínio? Sim ou não, gente? Sim? Então você tem que entender que o corpo, quando ele está em contato com algum fluido, ele sofre a ação de uma força desse fluido. A mesma força que o fluido faz nas paredes do recipiente. Porém, essa força vai ser feita no objeto que entra. Tá? O maior exemplo disso é a bola de vôlei, né? Quando você tenta mergulhar ela dentro da água. Quando você afunda uma bola dentro da água e solta, automaticamente ela sobe. Você sabe que lá dentro tem ar, sabe que o ar é menos denso do que a água, então ele tende a subir naturalmente, só que ele sobe parecendo ter alguma coisa jogando ele para cima. Quem joga ele para cima é o fluido. Então, esta força que o fluido vai exercer dentro de um corpo, essa resistência, será chamada de empuxo. Tá? Empuxo é a força que um fluido faz em um determinado objeto, quando estão em contato. Então, eu tenho aqui o vetor de força. Esta força é chamada de E de empuxo. Então, E, não pode esquecer que é uma força, então é vetorial, tá? E essa força, sendo vetorial, tem uma direção e um sentido. Direção horizontal, sentido para cima. Tá bom? Sentido para cima. E aí você tem que saber como calcular este bendito empuxo, tá? Então, o empuxo, se a gente pensar só no valor dele, e pensar aqui no módulo desse vetor, ele vai ser calculado como? Bom, como eu disse, depende da densidade do seu querido líquido onde o corpo está sendo mergulhado. Então, eu vou colocar aqui dL como densidade do líquido. Ok? Agora, o volume depende de quanto entra. Então, o volume que eu vou colocar aqui vai ser o volume deslocado. E aí, na sua cabeça, volume deslocado deve ser o volume do objeto que está submerso. Ok? E depende do local. Então, depende da gravidade. Tá bom? Então, empuxo, cuidado para não confundir com pressão. Pressão é DGH. Empuxo é DVG. Sendo D a densidade do líquido, V o volume do bloco, o volume do objeto ou o volume deslocado, depende de como você quer chamar, e G, aceleração gravitacional local. Tudo bem, gente? Na próxima aula eu vou falar dos casos particulares do empuxo, porque o empuxo, essa força do líquido, o cara pode colocar o bloco dentro da água com um cabo preso, aí tem tração, pode colocar o corpo com uma mola, pode colocar o corpo apoiado no fundo, aí tem normal. Pode ter corda com um bloco no fundo e um outro bloco em contato. Então, todas as aplicações das leis de Newton vão entrar dentro de um líquido. Tudo bem? Esse derruba o candidato. Importante que você saiba que empuxo é só uma força nova. Ela é dada em newtons e depende dessas variáveis aí que a gente discutiu. Na próxima aula, eu falo desses casos particulares e a gente resolve exercício de mecânica dos fluidos como um todo. Tá bom? Estevan, Pascal, que é hidrostática, hidrodinâmica. Falamos só sobre densidade também, a gente resolve exercício disso. Tá bom, gente? E aí, depois que eu resolver com vocês, eu mando exercício para vocês resolverem, beleza? Sim? Então,
Vou parar a gravação aqui, vou disponibilizar para vocês hoje.